Boa noite, Sara Recreio. Boa noite, saudações tricolores. Desculpa, saudação errada, não é essa não. A paz do Senhor, amém? Amém, uma honra trazer essa palavra para vocês nessa noite. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você, como Deus tem falado ao meu coração. Estava falando com a Paula, interessante, ontem a gente também estava num casamento. Eu estava preparando, orando, e preparei alguns esboços, até o último minuto. Eu sou daquele que eu gosto de segurar até o último minuto. Falo, quero que Deus confirme o que Ele quer que eu fale, porque quem me usa é Deus, não é o que eu quero, é o que Ele quer, amém? E aí, preparei, falei, amanhã eu termino, e fui orar e falei na hora de dormir, Deus, o Senhor quer que eu mude essa palavra? O que o Senhor quer que eu faça com essa palavra? E aí, quando eu abri o olho de manhã, que eu acordei, tem um pastor que eu tenho ouvido o podcast dele, Aí a primeira coisa, quando eu liguei o celular, aquelas notificações que aparecem, estava assim, mude sua palavra. Falei, caraca Deus, muito direta essa, Primeira coisa foi, mude sua palavra. Era o tema do podcast desse pastor lá que eu costumo ouvir de manhã. Mas amém. Então Deus tem um recado para você nessa noite, queridos. E eu queria começar contando uma história interessante. Aprendi com o meu bispo, a contar histórias. Bispo, um grande contador de histórias. E aí eu lembrei que eu recebi o convite para ir na casa de um casal de amigos fazer um lanche, há um tempo atrás. Adoro receber esses convites, tá, gente? Estou até de dieta, mas eu gosto. E aí eu cheguei lá, ele falou, tem um pudim aí maneiro, vamos comer um pudim. E o sogro dele que tinha pedido para ele fazer esse pudim. Quando ele foi tirar o pudim, gente, o pudim estava líquido ainda, aquela coisa mole. Não vou nem falar o que parece um pudim líquido, Aquela coisa mole, aí ele falou, não, vai ficar bom, o pudim é bom, vai ficar bom. E jogou no freezer de novo. E aí a gente está lá conversando e passava o tempo, passava horas e nada do pudim ficar pronto. Esse amigo com certeza deve estar vendo essa palavra aí online. E nada do pudim ficar pronto, só ficava líquido, o pudim não solidificava de jeito nenhum. E ele teimando, não, o pudim vai ficar bom, sei fazer. E a gente zoava, você não sabe fazer o pudim, cara, o pudim não vai ficar bom. Resumindo, o pudim não ficou bom. O problema não eram as circunstâncias do pudim. Ele botou no freezer. Quem sabe fazer comida sabe que você faz o pudim e bota na geladeira, no freezer, Não ficou bom e ele continuou líquido. Então o problema não era as circunstâncias, não era o freezer, o problema não eram as coisas externas. O problema era que a receita, alguma coisa deu errado. A receita do pudim deu errado em alguma coisa. Quem preparou aquele pudim fez alguma coisa errada. Estava com a mão errada. Amigo, você preparou o pudim? Cadê? Tem que aprender a fazer pudim, hein? E aí o problema que ele não conseguiu fazer o pudim. E eu queria te trazer um recado essa noite. Quem fez você não erra. Deus, o teu Pai, a tua receita é perfeita. Ele te criou, Ele te gerou de forma perfeita. Não foi igual ao pudim do meu amigo não, que alguma coisa ele errou, mas você é perfeito. Deus, Ele te fez imagem e semelhança dEle. Portanto, você é perfeito. Você é design de Deus. Design origina a palavra desígnio. E o desígnio, você tem desígnio na sua vida. Deus te criou para algo, Deus te preparou para algo. O desígnio gera o propósito. Amém? Vocês estão me entendendo? Então você foi criado por uma pessoa que não erra a receita de jeito nenhum. Do jeito que você é, foi assim que Ele te criou. Amém? Você crê nisso? Amém. Mas olha só, Ele te criou dessa forma, Ele não erra a receita. Mas para que você possa viver o novo de Deus, que é o tema da minha palavra hoje, escolha viver o novo de Deus, Ele passa pela sua escolha. Para que esse pudim que Deus preparou, essa receita maravilhosa que Deus preparou, para que ele não saia, para que ele saia do estado líquido, ele tem que passar pela sua escolha. A receita é perfeita. O pudim ele fez de forma perfeita, mas a novidade, para que seja transformada a sua vida, passa pela sua escolha, passa pela sua decisão. O freezer é a igreja, ele vai trazer você para esse estado. E quem vai agir na parte química desse pudim é o Espírito Santo. Então você está no lugar certo, amém? Você quer viver o novo de Deus? Então preste atenção em tudo que Ele tem para trazer para a tua vida hoje, amém? Tem uma frase muito interessante, que eu vou falar, que é assim, venha como, quem conhece essa frase? Venha como estás. Conhece essa frase? Quem conhece? Levanta a mão. Aonde está na Bíblia essa frase?
Quem vai me dizer? Não tem na Bíblia. Sabia que muita gente fala isso dizendo que está na Bíblia? Muita gente fala, venha como estiveres, está na Bíblia, mas me mostra onde? Aí vai procurar, mas não tem na Bíblia isso. Venha como estiveres, não está lá. Mas a frase é interessante, venha como estiveres, mas não quer dizer permaneça como você chegou. Você tem que vir, você vai ser aceito do jeito que você é, da forma que você é, com as suas crenças, com os seus paradigmas, com os seus medos, com a sua vestimenta, não importa. Teve uma pessoa que uma vez me ligou, eu estava aqui no culto, na verdade, a esposa veio para o culto, aí eu falei, cadê o seu marido? Ah, está lá fora no carro porque ele está de bermuda, ele tem vergonha. Falei, querido, venha como estiveres. Não está na Bíblia, mas a frase se encaixa perfeitamente. Vem como você está, o importante é vir. Não importa o pudim se ele está no estado líquido, não importa se ele é gasoso, não é o caso do pudim, mas venha, porque Deus vai tornar sólido, amém? Então venha como estiveres, não é permaneça como chegou, esse conceito tem que mudar na sua vida, você é aceito como você é, mas tem que mudar, o pudim tem que solidificar, amém? Porque se não muda é o pudim do meu amigo lá, continua líquido, líquido espalha, fica feio, solidifica. Pessoas adoram dizer que quando a gente vem para a igreja, a gente muda. Quem já ouviu também falar assim, pô, mas vai para a igreja, o problema do crente é que crente é tudo ex. É ex-macumbeiro, é ex-prostituta, é ex-viciado. Falo, querido, que bom que é ex. Imagina se permanecesse como era, né? É melhor ser ex, amém? Vocês estão me entendendo? É melhor ser ex do que continuar como era, sinal de que virou pudim. Vocês vão lembrar do pudim, quando fizerem pudim, me convidem, o pudim bom. É sinal de que aquele estado líquido virou pudim, ele solidificou. É melhor a gente chamar atenção aí fora, pelo que a gente é hoje, do que pelo que a gente era lá atrás. Pare e pensa agora na sua vida, como era antes de você chegar aqui. Como você era. Eu falei com meus amigos, eu convidei meus amigos de infância para vir aqui, espero que estejam assistindo e falaram que assistir online. Convidei eles para vir aqui, eles falaram, caraca, não fala nada da gente não, cara, porque se você falar da gente, ninguém vai entender nem como é que a Paula quis casar contigo. Eles falaram isso para mim hoje, porque é pela vida que eu era, pela vida que eu tinha, mas hoje eles conhecem o pudim sólido, hoje eles conhecem outro D'Angelo. A Bíblia que o vizinho lê, a Bíblia que seus amigos lê, é a sua vida, né? Qual é a Bíblia que seus amigos e seus vizinhos têm lido através de você, através das suas atitudes? Parte do meu grupo de amigos de infância, inclusive o Gabriel do Louvor, ele trabalha lá com eles, é associado no escritório deles lá. E eles falam também do Gabriel, testemunha aqui da vida do Gabriel, eles falam, não conheço, D'Angelo, ninguém igual o Gabriel, Renatino. Que coração desse homem, que coração puro, que coração bom. É o outro que está ali, ó, testificando a Bíblia naquele lugar. Amém? E que a sua vida seja assim, que a gente seja transformado, mas você tem que ser transformado. Em 2 Coríntios 5,17, bota aí para mim, por favor. Olha o que diz. Eu vou abrir, enquanto está abrindo lá. 2 Coríntios 5,17 diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aqui não, é ali, né? Eu estou aqui, ó. Eis que... também tem aqui, ó. Eis que se fizeram novas. Então, venha como estiveres, não está na Bíblia. Mas esse versículo, para mim, ele está em outras palavras, dizendo, venha como estiveres. Está aqui, ó. E assim, se alguém está em Cristo, ou seja, você veio, você já está em Cristo, você chegou na igreja. Não importa como, você chegou. É nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas, ou seja, venha como estiveres, mas não permaneça como chegou. É isso que eu entendo nesse versículo. Tem que haver a mudança, tem que haver a transformação. Eu não estou aqui querendo trazer para vocês uma cobrança, acusação, peso, nada disso. Eu quero te trazer para reflexão que a sua vida tem que ser transformada. E quando a sua vida é transformada, você transforma quem está ao seu redor. Você transforma a sua família, você transforma os seus amigos. Amém? Vocês conseguem entender o que eu estou falando? A mudança ela é inevitável.
Reveja a sua vida, se você está caminhando com Cristo, se você está na igreja, se você está servindo inclusive, e a sua vida não foi transformada. Aqui você é uma coisa e lá fora você está sendo outra. Reveja a sua vida. A sua vida, a vida do cristão precisa ser transformada. Não tem como ser a mesma coisa da forma que você chegou. O problema é que hoje as pessoas estão tentando vender um evangelho sem transformação. Você olha aí fora, pessoas influentes, cantores, dizendo que para viver com Deus não precisa se transformar não precisa mudar em nada não. É o evangelho que está sendo vendido aí fora, e eu queria te dizer hoje, isso é mentira, isso não é bíblico, isso é heresia. Uma vida com Deus tem transformação de vida. Você não tem como permanecer da mesma forma que você chegou. Ele te ama sim, de qualquer jeito. Quem está com Ele, quem não está, quem está lá fora, Ele ama. Mas Ele não vai se relacionar. Ele não se mistura com pecado. Então essa vida de eu ando com Deus, Ele me ama do jeito que eu sou e eu não preciso mudar. Ele te ama do jeito que é, mas você precisa mudar. Porque senão você não vai ter vida com Deus. Senão você não vai ter relacionamento com Deus. A sua vida continua o pudim líquido. A sua vida não foi transformada. Mas pastor, por que as pessoas não mudam? Porque elas não decidem, porque elas não escolhem. A escolha é tua. Lembra que eu comecei falando que a receita da sua vida ela é perfeita. Aquele que te fez, Deus que te criou, Ele te fez perfeito. Da forma que você é, Ele te criou, imagem e semelhança. Mas para que haja transformação, passa pela sua decisão. Passa pela sua escolha. Não adianta eu estar aqui pregando, trazendo essa palavra para você e sair daqui e nada acontecer. E você não decidir, você não querer mudar a sua vida. Não adianta. Não adianta, as coisas estão acontecendo ao teu redor, o mundo caindo, e você falando, Deus está vendo. Ele está vendo, mas se tu não fizer nada, nada vai acontecer. Tudo passa pela sua decisão. Pasmem, tem muitas pessoas dentro da igreja, talvez anos, talvez servindo, talvez líderes, e que não foram transformados. Em Lucas 15, de 8 ao 10, fala da parábola das dracmas, e uma delas me chama muita atenção, que é a dracma perdida dentro de casa. Essa dracma perdida dentro de casa é a pessoa que está dentro da igreja e está perdida. Ela está dentro da igreja e não foi transformada. Ela está dentro da igreja e não sabe nada está acontecendo. Ela está dentro da igreja e nunca se relacionou com Deus. Ela vem, ela ouve a palavra, ela acha que tem uma energia muito boa, mas não tem relacionamento com Deus. A dracma perdida dentro de casa são essas pessoas. Precisa escolher viver essa novidade de vida. Entendendo que a transformação passa por nós. A gente tem que escolher a Cristo e o Espírito Santo que vai cuidar da transformação. Não adianta você falar, eu vou para a igreja e tudo vai acontecer assim, ó. Pirlili, pim, pim, pum, mudei. Não é assim. Você tem que escolher. Quando eu me converti, em 2004, eu demorei muito. E a pessoa que ficou 3 anos atrás de mim está aqui, Pedrão, acabei de ver ele chegando ali. 3 anos atrás de mim. 3 anos me convidando para a célula. 3 anos, e eu falava sempre a mesma coisa para o Pedro. Pô, Pedro, depois eu vou, tem muita coisa para eu fazer, eu não vou falar o resto que eu falava, mas eu falava algumas coisas parecidas com isso. Tem muita coisa para eu fazer ainda, Pedro, depois eu vou. Até que quando meu pai faleceu, que foi a semente que foi semeada para gerar o fruto que eu estou aqui. E aí no velório do meu pai, eu resolvi abrir a minha casa para uma célula, e o Pedro foi dar célula na minha casa. E a partir dali a minha vida começou a ser transformada. Porque eu disse sim, porque uma pessoa que tinha uma vida transformada também insistiu. Quando a sua vida é transformada, você quer transformar todos que estão à sua volta. Quando a sua vida é avivada, cheia do Espírito Santo, você quer passar isso para quem está à sua volta. Não tem como se acomodar vendo tudo caindo ao teu redor, se você está cheio do Espírito Santo. Se você tem a sua vida transformada. Eu sempre falo e vou falar sempre, como eu sou grato ao Pedro, que não desistiu de mim. 3 anos atrás de mim, para eu estar aqui hoje, casado com a minha mulher maravilhosa, com a minha família construída. Tudo começou ali, no Pedro, um homem avivado e que não se contentava, ele queria mudar, que ele estava à volta dele. Não desista, mas você tem que fazer uma escolha. Você tem que decidir, querido. E a decisão é hoje, não deixa para amanhã não, você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. A Bíblia fala que você não consegue controlar nem o fio que cai da tua cabeça.
Como é que você vai falar, amanhã eu decido? Deus teve misericórdia de mim, porque eu fiquei 3 anos, amanhã eu vou, só que uma hora eu fui. Mas precisei perder meu pai para acordar. Que você não precise perder ninguém, que você não venha pela dor, mas que você decida hoje mudar a sua vida. Que Bíblia as pessoas têm lido através da sua vida. Eu tinha medo, quando Pedro me convidava para vir para a igreja, eu pensava assim, caramba, se eu for para a igreja, eu vou ter que mudar. Eu vou ter que parar de fazer isso, eu vou ter que parar de fazer aquilo, eu vou ter que parar de fazer. Na minha cabeça, era eu que tinha que parar de fazer as coisas. Era eu. Mas não sou eu que tenho que parar, porque é o Espírito Santo que me ajuda, porque eu, pela minha carne, fraca, pecadora, eu vou fazer tudo de errado. Eu vou sempre escolher o errado. A carne impulsiona para isso. Então o meu pensamento era errado quando eu achava que eu tinha que mudar. Claro, temos que mudar, mas não sozinho. Não é com a força do meu braço. É cheio do Espírito Santo. Então não adianta você estar na igreja e não decidir. Quem caminha comigo há mais tempo sabe que eu adoro uma frase: você ter um teclado na sua casa não te faz tecladista. Não quer dizer que você é um tecladista. Estar no culto todo domingo não quer dizer que você é cristão. Não quer dizer que você é cristão, querido. Lucas 15, 20, por favor, 15, 20 e 22. E arrumando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Aqui a gente está falando do filho pródigo, esse jovem que saiu pelo mundo, foi viver uma vida no mundo errada. A Bíblia diz que ele torra todo o dinheiro que ele pega do seu pai, e quase no final desse tempo todo, ele estava comendo lavagem de porcos. Ele não tinha o que comer mais. E aí, quando ele vê a situação dele, ele escolhe voltar para a casa do seu pai. E quando seu pai o vê ao longe, corre ao encontro dele e abraça ele. E fala para os seus servos: pega a melhor roupa, pega o anel, pega a sandália, vista ele. Isso representa o que Deus faz com a tua vida quando você vem para a casa dele. Ele te recebe como você está. Aquele jovem foi recebido como ele estava. Com certeza devia estar fedendo, barbudo, magro, com fome. Daquele jeito o pai abraçou, beijou. E o que fez? Trocou as suas vestes. É necessário a transformação. É necessário tirar as vestes sujas de imundície. É necessário para que haja um novo, para que haja novidade de vida. Deus está querendo nos ensinar aqui que você tem que largar o velho, largar o que te faz pecar, aquilo que te arranca para a carne, aquilo que te puxa para a carne. Foi necessário mudar, foi necessário vestir uma nova roupa nele. Eu creio que é muito importante a gente entender, porque se ele não troca aquela roupa, se ele continua com a mesma roupa, aquilo ali ia trazer lembranças para a vida dele. O que é que você faz hoje que te lembra o teu passado, que de repente te puxa de volta para longe de Deus, para o pecado? Comece a refletir, para que você possa viver uma vida nova. A roupa dele foi trocada, tirou as vestes sujas e trouxe roupa limpa. Aquilo podia trazer lembrança para ele, podia entristecer o seu coração, ou pior, podia levar ele de volta para o pecado. É importante você se desvencilhar daquilo que te prende no passado. É importante você trocar as suas vestes. Por isso que eu quero trazer, Deus mandou eu trocar a palavra, eu ia bater menos. Mas Deus falou, acordei de manhã, estava lá, mude a sua palavra. Gente, nunca foi tão claro. Porque a minha oração antes de dormir foi exatamente essa: Senhor, se quiser que eu mude a palavra, me fala. Eu acordei de manhã, estava no meu celular, mude a sua palavra. Gente, mais claro do que isso, Deus queria trazer um recado para vocês. Receba isso. Deus quer transformar a sua vida, mas você precisa escolher. Esse filho escolheu voltar. Ele voltou, mas ele não ficou preso àquilo que o prendia ao passado. As roupas velhas foram trocadas. O que te prende hoje ao passado? O que você tem que abrir mão? O que te leva de volta para longe de Deus, para o pecado? Quando eu me converti também, eu gosto muito de dar meus exemplos. Eu acho importante porque eu lembro que quando eu tinha minha célula lá ainda, no meu início, lá no Pode Crer, dos jovens,
E eu lembro que os jovens iam na minha célula era muito cheia, época de Orkut, e aí tinha os grupos lá, eu achei o grupo do meu condomínio lá na época, aí eu botava lá célula, aí aparecia gente na minha casa do nada, o que tem uma célula? Aí o pessoal ia lá na minha casa, e a célula era cheia, e os jovens falavam, pô, eu gosto de vir na sua célula porque você fala de você dá exemplo e a gente pode ver que é possível mudar. E eu guardei isso na minha mente. Uma dessas pessoas falou para mim, foi o primo da Renata, o Tiago, primo da Rep, falava muito isso para mim, eu gosto porque você dá os seus exemplos, e eu vejo que você conseguiu mudar e a gente pode também. Então eu gosto de dar os meus exemplos. Eu quando me converti, eu jogava uma pelada toda segunda-feira, com os artistas, quem não sabe, eu trabalho com produção, eu jogava uma pelada com a galera da Globo, os atores, só a galera, né, top e tal. Só que depois da pelada vinha uma bagunça, e eu ia para a bagunça sempre, claro, quando eu era do mundo. E aí eu me converti. Eu falei, o que eu pensei? Eu não vou mais a essa pelada. Porque se eu for essa pelada, vai acabar me levando para onde eu não tenho que ir. Então, naquele momento foi importante eu cortar aquela pelada, e não fui mais. E por algum tempo, eles não sei se o Pedro lembra, que eu desabafava com ele, por algum tempo algumas pessoas me ligavam ainda de madrugada de lá. Qual é? Virou pastor? Cadê você? E botavam as pessoas para falar comigo, ficar me zoando, e eu dormindo. Mas foi importante eu abrir mão. O que você precisa abrir mão hoje da tua vida, para que você possa viver o novo de Deus? Você não pode olhar para trás, você tem que olhar para frente, para seguir em direção ao alvo, que é Cristo. Não é à toa que o carro tem um para-brisa enorme, e apenas retrovisores pequenininhos. Por quê? Porque vai olhar para trás somente se necessário. Se for preciso, você vai dar uma olhadinha ali no retrovisor, para você fazer alguma ultrapassagem, entrar em alguma rua. Mas o carro é um para-brisa gigante, é para você ver muito mais à frente do que atrás. Para de olhar para trás. Se de repente o que te impede de caminhar, talvez não seja pecado, mas talvez quem você foi, eu fui assim, eu era assado, eu fui um grande líder, e aí isso te impede de repente de viver um novo de novo. Esquece o passado, esquece para trás, vamos viver o que Deus tem para a tua vida. Quando eu estava olhando, preparando, falando em olhar para trás, o interessante é que eu lembrei da família de Ló. Eles foram chamados para deixar Sodoma e Gomorra por Deus. Deus falou, sai, eu vou destruir essa cidade. E Ló sai com a sua esposa e seus filhos. É uma história longa, depois vocês vão lá pesquisar, tá? Só que o interessante é que a Bíblia mostra que a esposa de Ló, ela olha para trás. Ela estava presinha lá nas suas emoções, lá atrás no passado. E quando ela olha para trás, a Bíblia diz que ela vira uma estátua de sal. Olha que interessante. Aí Ló seguiu com suas filhas, mas a esposa de Ló não. Ela estava presa lá no passado e olhou para trás. Não olha para trás, lembra do retrovisor, abre mão do teu passado. Quantas pessoas hoje estão na igreja e estão estátuas de sal? Quantas pessoas estão paralisadas porque estão presas no passado? Olha para frente. Deus não te chamou para olhar para trás, Deus te chamou para olhar para frente. Siga o alvo, siga para frente, siga em direção a Cristo. Não é para voltar, não é para retroceder. Olha para frente, deixa de ser estátua de sal. O que te impede, o que te prende lá atrás e no mundo? Vamos deixar as coisas do mundo no mundo. Você não é desse mundo. Você é do mundo espiritual, você é do reino de Deus. Você não é desse mundo, amém? Deixa as coisas do mundo para o mundo, não pertence a você. Você é diferente? Sim, é diferente. Mas a minha amiga lá na escola, ela é estranha, ela é crente. Sim, sou estranha, sou crente. Amém. Amém? Você é diferente. Não seja crente Raimundo. Quem conhece crente Raimundo? O que é o crente Raimundo? Pé na igreja, cabeça no mundo. Não seja assim, crente Raimundo. Viva o novo. Se você estiver na igreja, todo domingo não te faz cristão, enquanto você não transformar a sua vida. Escolha transformar a sua vida. O problema é que você vai conversar com pessoas, às vezes, que você vê que a pessoa está precisando de ajuda, e ela te dá todas as desculpas do mundo. Quem aqui é líder sabe o que eu estou falando. Você vai sentar com uma pessoa, não, pastor, mas isso, mas isso e aquilo. Dão todas as desculpas do mundo. E eu ouvi uma frase esses dias interessante, desculpas até convencem pessoas, mas não muda histórias. Desculpa não transforma a vida, desculpa não muda história. Pode até te convencer pessoas, inclusive a própria pessoa. Muitas pessoas dão desculpas e se convencem delas, mas a vida está paralisada, não mudou a história. É sempre o tal do nada a ver.
sei se foi o Bispo Francisco que pregou aqui uma vez sobre isso. Tudo é o nada a ver. Ah, mas pô, ele lá não tem nada a ver. Aquele lugar lá? Ah não, pastor, mas não tem nada a ver. O nada a ver me lembrou de uma outra pessoa que depois foi ordenado pastor. Estou tentando falar rápido, porque eu vou lembrando dos exemplos, Deus já me trazendo à memória. Depois ele foi ordenado pastor aqui na Sara. Eu ganhei ele para Jesus na faculdade, ele usava muita maconha, às 8 da manhã ele já estava muito chapado de maconha. Também foi lá do Pode Crer, né, Pedro? A primeira vez que ele foi na célula, ele mandou o Pedro abrir a mão. Se Jesus aí muda a minha vida mesmo? Então tá bom, então toma aí. Aí Pedro é grandão, levanta aí, Pedro, só para o pessoal saber quem é você, Pedro, quem nos conhece, levanta aí, por favor. Olha o tamanho do Pedro ali, ó. Olha lá, esse é o Pedro, foi meu líder, investiu na minha vida 3 anos para eu poder estar aqui, ó. Aí Pedro abriu a mão assim para ele, ele tirou uma mutuca de maconha desse tamanho e botou na mão do Pedro assim, ó, pum. O Pedro ficou olhando assim, ó. Pedro era um menino, Pedro tinha 17 anos, né? Era um menino, eu tinha quase 27. A minha idade para ele, a diferença é quase 10 anos. E ele foi meu líder, foi ele que me ganhou para Jesus, jovens. Ele tinha 17, eu tinha 26. 24, sei lá, a diferença era que tinha quase 10 anos. Ele me ganhou para Jesus, ele me evangelizou, ele cuidou de mim. Não desistam, não se achem, eu sou jovem, não posso evangelizar mais velho. Jesus te capacita, amém? Foi só um adendo. Então ele botou uma mutuca de maconha na mão do Pedro, o Pedro foi lá, não sabia o que fazer, mas foi lá no vaso, jogou, falei, vai entupir meu vaso, mas tudo bem. Vai ficar um monte de peixe depois lá, doidão no rio, mas jogou lá, né? E aí jogou fora. E aí, uma semana depois, esse cara falou, Vandan, pô, vai ter um tributo ao Bob Marley, eu posso ir? Falei, pô, claro que não, né, cara? Pô, tu acabou de chegar aqui na igreja, tu se converteu, tu vai pro tributo de Bob Marley? Ah, não, pô, mas eu tô forte, eu tô bem. Falei, cara, não tem isso, cara. Tu não pode ir. Não, pô, confia em mim, vai dar tudo certo. Então tá bom. Dia seguinte, chego na faculdade, já vem ele chorando. Pô, Dandan, não aguentei, eu caí, eu fumei maconha. Querido, se você ficar buscando o passado, se você estiver perto, você vai cair. Para de dar desculpa. Ele deu desculpa, porque ele queria ver o Bob Marley lá. Não era o Bob Marley, o tributo, né? E aí aquela desculpinha dele fez ele cair novamente. Não dê desculpa não brinca com o pecado não. Brinca não. A Bíblia diz que deve enfrentar. Quer dizer, enfrentar não, deve fugir, não é enfrentar. Amém? Então, para viver o novo de Deus, você precisa permitir que o Espírito Santo haja na sua vida. Viver o novo é viver o desígnio de Deus, o propósito para a sua vida através da ação do Espírito. Ele que te guia, Ele fala com você. E Ele fala, querido, você às vezes fala, pô, eu estou cansado da minha vida, eu só dou cabeçada. Dá tudo errado, sempre. Busca Deus. A porta da direita e da esquerda, escolhe. Tu vai na tua força, você tem 50% de chance de errar e de acertar, sim ou não? Agora, se você vai cheio da presença de Deus, ouvido conectado aqui, ó, sintonizado, Ele vai falar, pega da direita. Igual eu acordei hoje, a notificação no meu celular, muda a palavra, é a mesma coisa. Ele vai dar um jeito de falar contigo, nem que você seja com a placa de caminhão, né? Aquelas placas, tem aquelas frases de efeito. Ele fala contigo, mas então você quer errar porque quer errar. Permita o Espírito Santo agir, trabalhar na tua vida. Para viver uma vida nova é importante escolher renunciar ao passado e às coisas do mundo que te fazem pecar, que te paralisam. Porque Deus, Ele é santo. Não adianta, essa coisa do evangelho vendido hoje, que você não precisa mudar, é uma mentira, sabe por quê? Porque Deus não se mistura com o pecado. Ele pode te amar. Eu falo aqui, né? Ele ama o Fernandinho Beiramar, ama. Teve um discípulo novo, que uma vez eu falei isso na cela, ele ficou revoltado. Como assim? Eu falei, ama, cara, ele ama. Ele não ama o que ele pratica. Ele não ama o pecado, mas ele ama a todos. A intenção de Deus é que todos estejam junto dele. Vocês conseguem entender? Por isso você tem que ser um apaixonado. Então, voltando aqui. Então, Deus, Ele é santo, Ele não se mistura com o pecado. Está lá em Isaías 59, de 1 a 4. Não precisa botar não, só para quem está anotando. Deus, Ele não se mistura com o pecado. E quando você está numa vida de pecado, longe de Deus, o Espírito Santo, Ele não vai atuar na sua vida. Não tem como Ele se relacionar com você com uma vida errada. Você pode vir para o culto todo domingo, mas se a tua vida estiver errada, você não tem relação com o Espírito Santo. O mais triste é que muitas pessoas estão vindo ao culto todo domingo, não tem mais relacionamento com o Espírito Santo e não sabe disso. Nem percebe que ele não está mais agindo. Tem uma frase de um pregador que ele fala que muitas igrejas, ele dá um percentual altíssimo, que se tira o Espírito Santo delas, elas não vão nem perceber. Isso é muito triste. Resolva mudar a sua vida hoje. Jesus, Ele disse lá na cruz assim, ó, aramaico, hein? Eli, Eli, lema sabachthani.
meu Deus, por que me abandonaste? Sabe por que Jesus diz isso? Porque ao mesmo tempo diz lá em Gálatas 3,13, que maldito todo aquele que for posto no madeiro. Quando Jesus vai para o madeiro, ele se tornou maldição por mim, por você. Ele se tornou pecado por mim e por você. Ele foi para aquela cruz por mim e por você. E quando ele vira para Deus, por que me abandonaste? Porque ali ele já havia se tornado maldição, naquele momento. E Deus não se mistura com o pecado. Resolva transformar a sua vida hoje. Resolva viver o novo de Deus hoje. É triste pensar que muitas pessoas estão dentro da igreja, mas já não tem mais relacionamento com o Espírito Santo. Vive de um Deus de ouvir falar. Jó falava isso, né? Antes ele ouvia falar, mas agora ele tem relacionamento, agora anda com Deus. Como é que você quer ter a sua vida? Você quer ficar dando cabeçada sozinho, vivendo dissolutamente, como é que fala? É isso aí. Você quer viver essa vida assim, ou você quer viver uma vida cheia do Espírito Santo? Ou você quer ver a tua vida transformada? Querido, você quer ver a sua vida transformada? Tem uma outra frase interessante: você é o que você come. Já ouviram isso? Eu fiquei revoltado quando me falaram isso uma vez. Falaram, você é o que você come. Eu falo, gente, Jesus, meu prato não tem um verde, não tem um laranja, não tem um vermelho. Meu prato é só arroz, feijão, carne, macarrão, farofa. Você é o que você come. Do que você tem se alimentado? Netflix, novela, videogame, festas, noitadas. Do que você tem se alimentado? Se você só tem alimentado a sua carne, querido, desculpa te falar, você está carnal. Você está vivendo só uma vida natural. Você é o que você se alimenta. Gálatas 6, 8, 9 diz o seguinte: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Se você só semeia na sua carne, se você só vive para as coisas, os prazeres da sua carne, você só vai colher carne. Não tem como você colher espiritual. A sua vida se resume a só isso: Netflix, novela da Globo, noitada, farra, bagunça. Querido, a tua vida está na carne. Transforma a sua vida. Gálatas está bem claro: semeia na carne, colhe na carne. Você quer colher no Espírito? Semeia no Espírito. Jejue, ore, estamos nos 21 dias de jejum. Vem jejuar. Quem está jejuando aí? Levanta a mão para eu ver. Olha aí. Querido, dá tempo, jejua. Entra depois e termina depois, não é não, bispo? Pode começar hoje, termina depois. O importante é você estar nesse movimento. Não sai, não fique fora não. Vai jejuar, vai orar, vai ler a Bíblia. Tudo que a gente alimenta cresce, o que não alimenta morre. Então se você só alimenta a carne cresce. Se você só alimenta o Espírito cresce. Da mesma forma, se você parar de alimentar a sua carne, vai jejuar, vai orar, você vai matar a sua carne. Tudo que alimentamos cresce. Para de alimentar, morre, simples assim. Então jejue e ore. Ah, mas é normal eu viver uma vida assim, com as coisas do mundo, eu gosto. É normal. Tudo é normal. A gente vive hoje uma geração relativizada. Estava falando isso ontem também. Tudo hoje nessa geração é relativo. Você não consegue mais dizer o que é certo e errado para essas pessoas, porque elas dizem que tudo é relativo. Eles dizem hoje, que eles pregam que não existe certo e errado. Tudo é relativo. Relativo não existe. A palavra de Deus ela é clara quanto muitas coisas. Mas para que você possa ter uma vida nova, viver em novidade de vida, você tem que ser cheio do Espírito. E para você ser cheio do Espírito, você tem que semear no Espírito e não na carne. As pessoas hoje, no fundo, elas estão vazias. Eu vi um vídeo ontem impressionante e me lembrei que assim que começou todas essas coisas que a gente está vivendo hoje, eu não vou ficar aqui falando, né? Está sendo gravado aí. Mas eu lembro quando começou tudo isso que a gente está vivendo nos dias de hoje, eu falei, Paulo, daqui a pouco vai ter trans cachorro. Daqui a pouco as pessoas vão estar andando de quatro na rua fazendo xixi no poste. Vai ter trans super-herói, pessoas vão se jogar do apartamento dizendo que é o super-homem, vai morrer um monte de gente. Eu brinquei com isso há uns anos atrás, não foi? E ontem eu recebi um vídeo de um trans-espécie. Já viram isso? Quem já viu trans-espécie? Recebi ontem, o cara que diz que é cabra. Ele anda na rua igual cabra, de quatro, e ainda reclamou que não botam potes para ele beber água. Está cheio hoje de trans-cavalo, trans-cachorro. Gente, sabe por quê? Porque tudo é relativo.
Então é normal, deixa o cara é feliz sendo trans bode, trans sei lá o quê. Ele é feliz assim, deixa ele ser. E é com isso, a criação, o design de Deus, que eu falei no início da palavra, vai sendo deturpado. Tudo que era lindo que Deus criou está sendo deturpado. Tudo que Deus fez perfeito está sendo deturpado, está sendo estragado, porque a vida das pessoas estão vazias, e para encher somente com o Espírito Santo. Amém? Pensam que é normal, eles vivem tudo que é normal. O que a carne semeia, eles acham que é normal? Trair, ter 3, 4, 5 mulheres, se drogar, praticar corrupção e tantas outras coisas. Tantas coisas aí que eles falam, normal, todo mundo faz. Eu ensino para Alice, minha filha, mesmo que todos façam, não quer dizer que é certo. E mesmo que ninguém faça, não quer dizer que é errado. Faz o que é certo, existe o certo e o errado. E a tendência, gente, disso é piorar, tá? Desculpa falar. Mas a tendência é piorar. Por isso que a sua vida tem que ser transformada hoje. Por isso que você tem que escolher hoje para você fazer a mudança dentro da sua casa, na sua família. Muitas pessoas estão na igreja com medo de desagradar outras pessoas. Tem medo de se transformar com medo de desagradar. O que vão pensar de mim? Estão esquecendo que Deus, Ele é Pai, sim. Ele é Salvador, sim. Mas Ele é Senhor também. Deus, Ele é Pai, Ele é Salvador e Senhor das nossas vidas. A quem nós devemos agradar? A quem é mais importante agradar? Não quero falar, eu botei aqui aquele exemplo dos 2 cantores que eu queria dar agora, eu vou dar não. Mas todo mundo está vendo tudo o que está acontecendo. A quem essas pessoas querem agradar? Pessoas que na teoria tiveram já vida com Deus. E hoje eles estão querendo agradar todo um sistema. Escolher viver o novo de Deus é literalmente andar na contramão do sistema. Não tem como ficar em cima do muro, querer agradar os dois lados. Ainda mais nos dias maus que nós estamos vivendo. Romanos 12:2 é claro, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não se conforme com o mundo que você vive, transforme com a renovação da sua mente. A sua mente precisa ser renovada, para que você faça uma escolha, quando? Quando você vai escolher? Hoje. Lucas 5:37. Eu botei? Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres. O vinho se derramará e os odres se estragarão. Não tem como entrar o novo se é tudo velho, se a tua vestimenta é velha, se o teu pensamento está velho, se as suas emoções estão velhas, agarradas lá atrás. Se entra o novo, rompe. O odre velho não segura o vinho novo. E Deus, Ele tem algo novo para derramar na tua vida hoje. Amém? Quem quer receber aí, dá um glória a Deus para eu ouvir. Aleluia! Romanos 6,4 diz o seguinte, que nós temos que andar em novidade de vida. Temos que andar em novidade de vida. Romanos 6,4. Renuncie ao passado, ao pecado e ao medo, e escolha hoje viver o novo de Deus para a sua vida. Pedro, aquele homem que antes negou Jesus 3 vezes, medroso. A Bíblia diz que quando ele é cheio do Espírito Santo, que ele foi batizado em Pentecostes, ele foi pregar naquele templo, e milhares de pessoas se converteram e foram batizadas. A Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, depois de Pentecostes, a sombra dele curava. Aquele homem que antes negou com medo, foi transformado, ele teve uma vida renovada, ele viveu em novidade de vida. Você quer isso para você? Amém? Eu ouvi o pregador falando, aqui é um adendo, que Pedro negou Jesus porque ele curou a sogra dele, mas é brincadeira, foi só uma brincadeira. Viva o novo. Queria te convidar a ficar de pé. Viva o novo hoje. Escolha hoje. Não é ontem, não é amanhã, é hoje. Você que é visitante, está vindo pela primeira vez, não conhece ainda Deus, está conhecendo. Eu queria te convidar para hoje você entregar a sua vida a Jesus, para que você possa viver esse novo e permitir o Espírito Santo agir na sua vida. Ele te gerou perfeito, a sua receita é perfeita. Não é o pudim do meu amigo, não, é um pudim perfeito. A sua receita é perfeita.
Queria falar também para você que já conhece a palavra, mas está afastado, desviou, de alguma forma, não sei como está a tua vida hoje, mas se essa palavra falou com você, decida hoje, escolha hoje se consertar. E queria falar para a igreja, que você que já está na igreja, que é cristão, se identificou, mas seu pudim ainda não ficou sólido como deveria ficar. Você está faltando ainda algumas coisas, e essa palavra hoje fez você entender, fez Deus falar com você, porque foi Ele que mandou trazer essa palavra hoje. Eu queria também te convidar. Então, todas essas 3 pessoas que eu falei, quem sentiu no seu coração, eu queria te convidar a vir aqui na frente, para que a gente pudesse orar. Sai do teu lugar, não fica esperando não, a escolha é hoje, não foi ontem, não é amanhã, é hoje. Sai do teu lugar, não tenha medo de desagradar, não tenha vergonha, sai do teu lugar, amém. Deus está falando com você, pode virar para cá, não precisa ficar parado não, fica comigo, pode virar para cá, sai do teu lugar, você vai deixar passar esse momento? O louvor vai começar, enquanto o louvor está tocando, eu queria que você começasse a orar, e se você sentir Deus falar ao teu coração, você vem aqui na frente, amém? Vem me visitar hoje aqui. Pode vindo, pode vindo. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver. Vamos! Declare isso. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Aleluia, aleluia.
Receba o novo de Deus no teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Queria agora convidar a igreja a colocar a mão no seu coração e repetir comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa noite, eu quero entregar o meu coração para que o Senhor venha transformar e fazer morada e tudo novo. Que o Senhor Jesus se torne o Senhor e Salvador da minha vida, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Alguém aqui fez essa oração pela primeira vez? Quem fez pela primeira vez? Vem aqui na frente. Quem mais? Mais alguém fez essa oração pela primeira vez? Mais alguém? Mais alguém? Vem aqui, eu queria te convidar. Amém. Pode vir, pode vir. Amém, seja bem-vinda. Mais alguém? Quem mais fez essa oração pela primeira vez? Agora é a hora, é hoje. Amém? Queria te falar o seguinte: a Bíblia nos fala que existe festa nos céus quando alguém reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. E nesse momento está havendo uma grande festa. A Bíblia diz que nesse momento você passa a se tornar filha de Deus. Você passa a fazer parte de uma grande família, que é a igreja, a família de Deus. E nós nos tornamos agora irmãos em Cristo. E como irmãos, aqui eu quero colocar a mim, minha esposa e a igreja à disposição de vocês. Contem conosco nessa caminhada. Sejam muito bem-vindas. E a igreja quer receber vocês. Pode olhar para trás, por favor. Podem olhar para trás. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Siga ali, por favor, Paulo, vai lá com ela. Paulo. Vamos lá junto, Paulo, também. Aleluia, aleluia. Deus falou contigo, queridos? Então eu vou deixar aqui um desafio. Eu quero que me procure nos próximos dias para contar o testemunho de hoje. Deus transformou a tua vida quando? Hoje. E eu quero ouvir esse testemunho. Em nome de Jesus. Bispo Francisco, nos dá a bênção final. Um novo tempo na sua vida, um novo tempo na sua vida. Tem um livro ali que eu quero mostrar para vocês. Essa Bíblia são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, escrito de uma maneira incrível, para qualquer pessoa possa entender. É uma leitura agradabilíssima, que um adolescente de 14 anos pode ler com facilidade, e uma pessoa que nunca leu o Evangelho possa ler e entender a mensagem. É uma versão chamada Prazer da Palavra. Nós estamos vendendo aí, e é muito interessante que você compre, que você leia e que você compre para dar de presente, né? Principalmente agora no Natal. É um livro transformador. Vai transformar a sua vida, com certeza, a vida das pessoas. O entendimento claro. Posso orar com você? Posso orar com você? Antes eu quero dizer para você que terça-feira é o melhor dia da semana. Por quê? Porque terça-feira tem o culto da fé. E nós estamos agora numa campanha de restituição. Restituição. Esse ano, fala assim, esse ano. Nesse ano, eu vou colher de forma sobrenatural. De forma sobrenatural. Na minha vida, na minha família. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é muito importante. Paz com Deus, paz de Deus.
e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos, porque você está escondido, guardado pelo sangue de Jesus. E essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita. Escutei não, gente? Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém, amém.